Qual é o segredo para uma vida longa e saudável? Meu nome é Santiago Nunes, eu sou cardiologista funcional integrativo e diariamente posto nas minhas diversas redes dicas e orientações para os meus seguidores, homens e mulheres, para prevenir as doenças cardiovasculares e a terem uma longevidade com dignidade. Hoje eu trago 3 hábitos simples para você transformar a sua vida. Se esse assunto é relevante para você, então dá o triplo C. Curta o vídeo, faça um comentário lá no final do vídeo para a gente conversar e compartilhe com aquelas pessoas que também podem se beneficiar dessas informações. Esses 3 hábitos que eu trago hoje parecem até simples de serem implementados. O terceiro talvez é o mais simples e o mais difícil de você colocar no seu dia a dia. Fica até o final do vídeo que você vai conferir. Sempre comento com vocês sobre os 4 pilares da saúde otimizada. Vamos relembrar? Pilar número 1, alimentação saudável. Pilar número 2, exercício físico. Pilar número 3, sono reparador e gerenciamento do estresse. E o pilar número 4, a suplementação e a reposição hormonal. Esses 3 hábitos simples que eu vou falar para você até podem estar contemplados nesses pilares, mas muitas vezes eles são subvalorizados e são muito importantes. Hábito número 1, beber água. É muito frequente as pessoas esquecerem de beber água. Claro que as pessoas mais idosas acabam tendo lá no hipotálamo, nosso centro da sede, acaba ficando, digamos, talvez um pouco mais preguiçoso, não tão estimulado, e realmente as pessoas idosas acabam, é muito frequente, até desidratarem por esquecer de beber água. Mas as pessoas mais jovens não, é muitas vezes por esquecimento mesmo. E a água é fundamental porque ela participa de várias reações bioquímicas do nosso corpo. Vamos relembrar então alguns aspectos porque a água é tão importante. Constipação ou obstipação intestinal. É muito comum as pessoas chegarem no consultório com essas queixas e é simplesmente corrigir a questão da hidratação. A água é tão importante para o nosso corpo que se a gente fica desidratado, grave essa frase que para você lembrar futuramente. O nosso corpo rouba a água do cocô, ou seja, as fezes ficam desidratadas, ficam ressequidas e de difícil evacuação, né? Então, um dos sinais de saúde são aquelas fezes bem formadas, né? As fezes na escala 4 de Bristol, a melhor nota, as fezes mais bonitas, se é que as fezes podem ser bonitas. Número 2, a gente tem que pensar também na hidratação e a importância na prevenção de infecções urinárias que são tão comuns nas mulheres. Pensar o seguinte, muitas mulheres às vezes, por questões de dificuldade de ir à casa de banho, ir ao banheiro, ou muitas vezes não conseguem se dar aquele tempo de ir no banheiro, muitas vezes trabalham na rua e têm a dificuldade de ir à casa de banho, acabam tendo infecções urinárias de repetição. Por que é importante beber água? Na bexiga, a pessoa vai ter a vontade de urinar se a bexiga está repleta de urina. E isso manda para o nosso cérebro lá uma informação, ó, vontade de urinar. Se a mulher bebe pouca água, a urina fica parada, fica mais concentrada ali durante mais tempo. E é tudo que uma bactéria precisa para se reproduzir, um ambiente quente e úmido. Então beber bastante água é uma maneira de renovar sempre aquela urina que está represada na bexiga e uma maneira também de lavar o trato urogenital. Fundamental beber bastante água. Santiago, mas como que eu sei se eu estou bebendo bastante água ou não? Pense que a sua urina tem que estar sempre clarinha, num tom amarelo, esverdeado, bem clarinho. Se a sua urina está num verde amarelo mais concentrado, é sinal de que você está bebendo pouca água. E outro aspecto importante, a nossa saúde dos cabelos, das unhas, é fundamental beber então bastante água. As pessoas às vezes perguntam, Santiago, qual é o melhor filtro para beber água? Difere muito em relação ao bolso, né? Algumas pessoas têm condições de comprar bons filtros de água excelente. Beba a melhor água que você puder beber, mas não crie da incapacidade de conseguir comprar um bom filtro de água algo que faça com que você não beba água. Tá? Isso é fundamental. E outra coisa importante, chás, café ou qualquer outro tipo de bebida, como suco, por exemplo, não entra na conta. Você tem que criar uma meta de mais ou menos 30 e 35 ml por quilo de água, tá? Mas chás,
e cafés e outros tipos de bebida não entram nessa conta. É muito importante, tá bom? Então, beba água, tá? Refrigerante, então, nem se fala, você não deveria beber nunca. Hábito número 2, atividade física ao longo do seu dia a dia. Daí você vai me dizer, Santiago, mas esse aí não é o pilar número 2? Não. Eu digo assim, claro que é muito importante você praticar o exercício físico. Qual é a diferença de atividade física e exercício físico? Exercício físico é uma atividade física programada. Quando você bota um tênis para ir correr, para ir ao ginásio, né? Atividade física são aquelas pequenas atividades que você faz ao longo do seu dia a dia, que aumentam a frequência cardíaca, mas não são uma atividade física programada. Vou dar um exemplo. Varrer a casa, subir escadas, esqueça dos elevadores. Se você puder subir escadas, já é um tipo de atividade física que você está fazendo no seu dia a dia. Atender uma ligação, uma chamada telefônica. Caminhe está conversando com alguém, não fique parado, sentado. Caminhe mesmo dentro de casa, né? Colocou uma água para esquentar. Faça alguns agachamentos enquanto está esperando a água esquentar, ou se você não está fazendo algum outro tipo de atividade. Então é muito importante, ao longo do seu dia a dia, fazer atividade física. Santiago, eu não tenho tempo de fazer exercício físico. Estacione mais longe no estacionamento, mais longe do local onde você tem que ir, para você ir caminhando, já gasta um pouco de energia. Se você anda de ônibus, desça algumas paradas antes, para que você caminhe um pouco mais até o destino que você deve ir. Então, coloque pitadas de atividade física ao longo do seu dia a dia. Sabe aquela imagem da escada rolante na frente do ginásio, na frente da academia? Aquilo é um absurdo. É como se a pessoa pensasse assim, exercício físico, que a Organização Mundial da Saúde preconiza, 150 minutos de exercício físico moderado por semana. A pessoa cumpre aquela meta e não preciso mais fazer exercício físico. Não, isso é um absurdo. Então, além de cumprir a meta de exercício físico, coloque a atividade física no seu dia a dia. Isso é muito importante. O hábito número 3 que eu falei para vocês, que talvez seja o mais difícil de implementar. Pratique a gratidão e o perdão. Seja grato pelas pequenas coisas do seu dia a dia. Quando você acorda de manhã, agradecer uma boa noite de sono, agradecer sua saúde, agradecer sua casa, agradecer a sua família, né? Seja grato a tudo aquilo que você tem. E se você está passando por algum momento de dificuldade, e todo mundo passa por um momento de dificuldade, encare isso como um desafio. Claro que as pessoas muitas vezes têm histórias diferentes e algumas pessoas realmente têm uma vida muito difícil. A vida coloca na vida dessas pessoas muitos desafios. Mas encare isso como uma possibilidade de você suplantar esses desafios e até evoluir mais espiritualmente. Imagina uma vida sem desafios. É uma vida sem progresso, é uma vida sem... A gente não consegue evoluir sem esses desafios. E falando de uma vida difícil, eu gostaria de citar para você um psiquiatra alemão que sobreviveu aos campos de concentração e escreveu um livro belíssimo, O Sentido da Vida. Nesse livro, ele fala muito dessa sua experiência e de como que ele fez para sobreviver a um campo de concentração. E ele cita uma frase de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Olha que importante isso. Então, claro que as pessoas muitas vezes têm uma história de vida muito difícil, mas tem que se basear nesses exemplos de pessoas que superaram uma vida muito difícil para seguir adiante. E agora a pitada final nesse terceiro hábito importante, a prática do perdão. O perdão é fundamental, não apenas para a pessoa que você está perdoando, mas principalmente para você. O perdão conforta o seu coração. O perdão lhe traz aquela calma, aquela serenidade que você tanto precisa. Muitas vezes eu atendo no consultório, hoje é muito difícil as pessoas viverem no presente. Aquelas pessoas que guardam rancor, que guardam mágoa e ficam ruminando algo que aconteceu no passado, isso acaba lhe trazendo transtornos de saúde, acabam somatizando aspectos muito importantes na sua saúde física. E outras pessoas, aquelas pessoas estressadas e ansiosas, acabam vivendo no futuro, né? Sempre o que vai acontecer, aquilo. Então, os ruminadores, né, aquelas pessoas com dificuldade de perdoar,
vivem no passado, aquelas pessoas ansiosas vivem no futuro. Procure praticar viver hoje, viver no presente, viver no agora. Afinal de contas, a nossa vida é um eterno aqui e agora. O que passou foi ontem, já passou. Você não pode fazer mais nada, a não ser perdoar. E aquilo que ainda não chegou, você não pode se estressar porque ainda não chegou. Então, você está no agora, viva no agora. Só para a gente finalizar, os nossos 3 hábitos para você ter uma vida longa e saudável. Beber água, praticar ao longo do seu dia a dia não apenas exercício físico, mas atividade física. E por fim, a prática da gratidão e do perdão. Você já sabe, se esse vídeo foi importante para você, não esqueça de curtir e vejo você no próximo vídeo.